Lucila conta a história romântica de Lucila e Paulo. Lúcia é uma cortesã de luxo do Rio de Janeiro em 1855 e Paulo é um rapaz do interior que veio para o Rio para conhecer a Kurt. A primeira vez que Paulo viu Lúcia, julgou ela como uma meiga e angélica. Mesmo seu amigo culto contando barbaridades sobre ela e revelando a sua verdadeira profissão, Paulo manteve essa imagem em seu coração. Descobrindo sua casa, Paulo foi visitá-la e, sendo as circunstâncias favoráveis, ela entregou a ele como nos mais belos atos. Depois disso, Lúcia passou a ser vulgar e mesquinha, desprezando o amor de Paulo, bem como havia dito Couto a respeito dos modos da moça. Paulo então viu Lúcia com os outros homens, como Jacinto, e sentiu ciúmes, mas Lúcia justificou, alegando ser ele apenas um negociante. Em uma festa a que tanto Paulo e Lúcia estavam presentes, todos os convidados beberam e jogaram à vontade, tanto os homens quanto as mulheres. Nas paredes haviam quadros de mulheres nuas e como era Lúcia, uma prostituta, a pedido e pagamento dos cavalheiros, ela ficou nua diante dos presentes. Para Paulo, aquela não era a imagem que ele havia visto na casa e na cama de Lúcia. Esta era repugnante e vulgar. Aquela bela e fantástica não era Lúcia que ali estava. Aquele jovem, aquela jovem meiga que conhecera, e sim Lucila, a prostituta mais cobiçada do Rio de Janeiro. Então Paulo retirou-se, alegando que havia visto paisagens melhores. Lúcia arrependeu-se do que fez. A eles se reconciliaram. Paulo a amava desesperadamente de forma bela e pura. Lúcia, em seus conturbados sentimentos, decidiu-se então dedicar-se inteiramente a esse amor, para que sua alma fosse purificada por ele. Então vendeu sua luxuosa casa e foi morar em uma menor e mais modesta, e contou a Paulo sua história. Seu nome verdadeiro era Maria da Glória e quando, em 1850, houve um surto de febre amarela, toda a sua família caiu doente, do pai à irmãzinha. Para poder pagar os medicamentos necessários para salvá-los, Lúcia se deixou levar por Couto, quem a partir disso ela passou a desprezar profundamente. Nessa época ela tinha 14 anos e seu pai, a descobrir, a expulsou de casa. Ela fingiu então a sua própria morte quando sua amiga Lúcia morreu e assumiu este nome. Agora, com o dinheiro que conseguia, pagava os estudos de Ana, sua irmã mais nova. Paulo ficou muito comovido com a história de Lúcia. Ela sempre, ele sempre a visitava e numa noite de amor ela engravidou, mas adoeceu. Lúcia acreditava na doença era devido ao fato de seu corpo não ser puro. Confessou seu amor a Paulo e que pertencia a ele. Queria que Paulo casasse com Ana, que tinha vindo morar com eles. Paulo recusou-se assim como Lúcia também recusou o aborto, e por isso ela morreu. Após 5 anos, Ana passou a ser como uma filha para Paulo, que a amparava, e 6 anos depois da morte de Lúcia, Ana casou-se com um homem de bem, e Paulo continuou triste com a morte do único amor de sua vida. Nascido no município de Messejana, próximo de Fortaleza, José de Alencar foi morar no Rio com apenas 11 anos, filho de José Martiano de Alencar e Ana Josefina de Alencar. O jovem influenciado pelos ideais políticos do pai, senador, assim como irmão diplomata. Formado em direito, o escritor atuou como advogado, jornalista, dramaturgo e até como político. Criou entrevista e ensaios literários, no período em que estudava na Faculdade de Direito de São Paulo, de 1846 a 1850. Em periódicos, trabalhou no Correio Mercantil e no Diário de Rio de Janeiro. A primeira obra, 5 Minutos, foi lançada em 1856. A segunda, A Viuvinha, foi publicada no ano seguinte. O Guarani, obra mais famosa de José de Alencar, data do mesmo ano. A primeira edição foi em jornais, a versão em livro veio só depois. A vida política começou em 1860, quando Alencar foi deputado estadual no Ceará. O autor pertencia ao Partido Conservador. Já em 1868, assumido o posto de ministro da Justiça, por não conseguir os por não conseguir seguir os passos do pai no Senado, passou a investir na área literária, deixando a política de lado. Nas suas obras, Alencar demonstra uma preocupação com uma cultura nacional, buscando retratar ao Brasil através de diferentes temáticas
indianistas, regionalistas, históricas e urbanas. Nas narrativas urbanas costuma fazer críticas à sociedade da época, em especial à desigualdade social. Um exemplo pode ser visto no livro Senhora. As obras indianistas apresentam o índio de forma idealizada. Nas históricas de Alencar, o branco é tido como o vilão e o índio como um homem bom e puro. Iracema, de 1865, e Ubijara, de 1874, continuam a temática indianista iniciada em O Guarani. Fatos marcantes na história também foram temas na escrita do autor, que tratou da colonização e da exploração do ouro. Por exemplo, nas histórias regionalistas, Alencar fala dos costumes do campo e da cultura mais natural, longe dos centros urbanos. O interior de São Paulo, os pampas gaúchos e o sertão do Nordeste foram retratados nos romances. Essas obras são inspiradas por uma memória na infância, quando o jovem autor viajou pelo interior do Nordeste. José de Alencar morreu em 1872 de tuberculose. Anos mais tarde, foi homenageado como patrono de cadeira número 23 da Academia Brasileira de Letras